Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje iremos relatar o triste incêndio no edifício Joelma. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos ao caso. O edifício Joelma teve sua construção iniciada em 1969 e foi concluído em 1972. Assim que ficou pronto, a Crefisul, um banco, alugou o prédio para abrigar suas atividades. Cerca de 750 pessoas, a maioria funcionários do banco, trabalhavam lá, embora algumas salas fossem alugadas por outros. O prédio ficava no número 225 da Avenida 9 de Julho, com duas laterais voltadas para a Praça das Bandeiras e os fundos para a Rua Santo Antônio. Com 25 andares, sendo 11 deles utilizados como estacionamento, apenas os andares superiores, do 12º ao 25º, eram ocupados pelas atividades do banco. No dia 1º de fevereiro de 1974, às 8h45 da manhã, uma atividade intensa estava em curso quando um funcionário percebeu um cheiro de queimado no 12º andar. Rapidamente, ele identificou o cheiro como algo relacionado a fios elétricos queimando. Enquanto se dirigia para buscar um extintor de incêndio, ouviu estalos e viu faíscas saindo de um fio, que logo incendiaram as cortinas de juta. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo todo o andar antes mesmo que o funcionário retornasse com os extintores. Logo, o fogo se alastrou pelo teto e ficou claro que medidas urgentes precisavam ser tomadas. As pessoas no andar em chamas e em outros andares também começaram a ser visadas para a evacuação. O desespero tomou conta do ambiente conforme a situação se tornava cada vez mais crítica. O conhecimento do incêndio começou a se espalhar, uma tragédia que ninguém poderia ter previsto em sua magnitude. O fogo se espalhou com uma voracidade assustadora, superando qualquer expectativa. O desespero tomou conta de todos enquanto tentavam lidar com a emergência. Foi então que um homem percebeu a necessidade de uma mangueira de incêndio, sempre posicionada ao lado dos extintores. Ele lutou para conectá-la à fonte de água, mas descobriu que a parte hidráulica estava desligada. Diante dessa terrível constatação, ele sabia que descer era impossível, com o fogo já consumindo várias partes do edifício. Alguns poucos sortudos conseguiram escapar do 12º andar, mas para a maioria, avisar os outros foi a única ação possível. Infelizmente, à medida que tentavam alertar os ocupantes dos andares inferiores, tornou-se evidente que a escadaria se transformará em um inferno de fumaça e chamas, bloqueando qualquer chance de fuga. O elevador, que inicialmente funcionava, tornou-se uma armadilha mortal quando 13 pessoas desesperadas entraram e nunca mais foram vistas. Em questão de minutos, o fogo se espalhou até o 25º andar, alimentado por cortinas e carpetes altamente inflamáveis, típicos da época. O incêndio, originado na parte elétrica, rapidamente se transformou em uma tempestade de chamas. O estouro dos vidros das janelas apenas alimentou a fúria das chamas, como se alguém jogasse gasolina no fogo. Em pouco tempo, o edifício estava envolto em uma sinfonia de terror, onde as pessoas tentavam de tudo para escapar, buscando refúgio em banheiros e cozinhas, enquanto o perigo dos botijões de gás aumentava a gravidade da situação. Em meio ao caos do incêndio, as pessoas lutavam desesperadamente para encontrar algum lugar seguro, qualquer recanto que parecesse resistir ao fogo. Era uma cena de loucura e desespero, onde cada um buscava salvar a própria vida, porque naquele inferno em chamas, as opções eram escassas. Imagine-se preso no 16º andar, olhando para uma escada envolta em chamas, uma visão aterradora que sugere que não há para onde correr, nenhum escape visível. Não havia escadas laterais, nem portas corta-fogo, nem sequer extintores de incêndio funcionais. As pessoas se viram obrigadas a subir, mesmo quando o instinto lhes dizia para descer. Algumas se recusaram a subir, agarrando-se desesperadamente às janelas, tentando encontrar alguma esperança em meio ao caos. Outras, consumidas pelo desespero, já haviam se jogado, aceitando a derrota antes mesmo da chegada dos bombeiros às 9h da manhã. É uma tragédia dolorosa de se contemplar, uma história marcada pela desesperança e pelo desamparo.
As pessoas começaram a subir, buscando refúgio no topo do prédio, onde o ar quente e sufocante dava lugar a uma sensação de alívio próximo à beirada, onde o ar, estranhamente, se tornava mais fresco. Quando os bombeiros finalmente chegaram, a situação já estava além do controle. Mesmo com suas escadas Magirus, eles só conseguiram alcançar até o 14º andar. E lá em cima, naquele topo envolto em chamas, a agonia das pessoas atingia seu ápice, enquanto lutavam pela sobrevivência em meio ao inferno. A tensão era palpável, e a calma se tornou um luxo impossível de ser mantido. Os socorristas começaram a realizar evacuações, resgatando quem podiam encontrar. No entanto, a operação era lenta e meticulosa. No 15º andar, eles enfrentaram uma corrida contra o tempo para salvar vidas, mas cada retorno significava encontrar mais corpos sem vida, vítimas da fumaça tóxica que permeava o ambiente. Percebendo a urgência da situação, eles decidiram fazer uma manobra arriscada para estender a escada até o 15º andar. Mas mesmo assim, o desafio persistia. Por volta das 10 horas da manhã, o primeiro helicóptero chegou, inicialmente um helicóptero particular, seguido pelos da Força Aérea Brasileira. No entanto, as condições ao redor do prédio não eram ideais para o pouso. Os bombeiros tiveram que derrubar árvores para criar espaço, mas o calor intenso continuava a representar uma ameaça, impedindo que os helicópteros se aproximassem o suficiente para o resgate. Foi somente com a chegada de um modelo resistente da Força Aérea Brasileira que o resgate começou a ganhar força. Por volta das 11 horas da manhã, 80 pessoas já haviam sido salvas, mas tristemente, outras 30 haviam optado pelo suicídio, lançando-se do prédio em desespero. Enquanto isso, a multidão ao redor do prédio aumentava, criando um caos adicional para os socorristas, que já enfrentavam inúmeras dificuldades. A necessidade de controlar a multidão tornou-se tão premente que a polícia montada precisou intervir, afastando os curiosos que atrapalhavam as operações de resgate. Enquanto isso, o perigo persistia, com pedaços do edifício caindo, representando uma ameaça constante para todos os envolvidos. O desespero e o drama se desenrolavam em uma das tragédias mais marcantes da história recente. O calor era tão intenso que derretia até mesmo o metal da estrutura. Partes da fachada do prédio começaram a desabar, provocando ferimentos e até mortes entre aqueles que estavam próximos. Os parapeitos estavam sempre lotados de pessoas, aguardando desesperadamente os bombeiros e tentando de todas as maneiras possíveis. Em meio ao caos, alguns helicópteros conseguiram chegar ao prédio vizinho, o St. Patrick, utilizando cordas para salvar algumas pessoas. Porém, para aqueles presos nos andares mais altos, o resgate era uma esperança distante. Os helicópteros não podiam chegar até lá, e uma escada de bombeiros jamais alcançaria o 25º andar. A situação era desesperadora e mais pessoas começaram a se jogar do prédio em um ato de desespero. Conta-se a história de um homem que, sem pensar, pulou de uma janela da cozinha e se agarrou ao parapeito, seguido por outros em uma tentativa desesperada de sobreviver. 7 pessoas se aglomeraram ali, em um espaço minúsculo, enfrentando o terror iminente. Os que estavam mais acima começaram a se queimar e entrar em desespero, clamando por alívio. Em um gesto de solidariedade incrível, aqueles abaixo tentaram acalmar os companheiros para evitar que se jogassem. Entre as vítimas, havia um homem oriental que, em meio às lágrimas, lamentava não ter conhecido seus recém-nascidos gêmeos. Felizmente, as 7 pessoas foram resgatadas com vida, apesar de algumas terem sofrido queimaduras graves. Este homem em particular, que teve a coragem de se agarrar ao parapeito, escapou ileso graças à proteção providencial daqueles que estavam acima dele. Uma história de tragédia e coragem em meio ao caos implacável. Eu estava lá, testemunhando a cena angustiante enquanto os bombeiros se esforçavam ao máximo. Mas as cozinhas do prédio se tornaram verdadeiras armadilhas, com os botijões de gás explodindo como fogos de artifício, enquanto 7 pessoas se agarravam ao parapeito, ouvindo os estrondos e vendo os destroços caírem ao redor. Era como um pesadelo sem fim, onde o resgate se tornava cada vez mais desafiador. Os bombeiros, com sua coragem inabalável, persistiam incansavelmente. Com uma determinação que só os verdadeiros heróis possuem, eles conseguiram levar a escada até o 19º andar, resgatando mais pessoas em meio ao caos ensurdecedor das explosões.
Mas, a cada estrondo, mais pessoas se lançavam no vazio, temendo que o prédio desabasse a qualquer momento. O tenente-coronel da Polícia Militar, em um esforço para acalmar os que estavam à beira do desespero, usou um megafone para transmitir palavras de esperança. Mas, no fundo, sabíamos que as chances estavam diminuindo a cada minuto. Apesar dos cartazes clamando por calma e prometendo que tudo ficaria bem, a verdade era cruel. As possibilidades de resgate estavam se esgotando. Por volta da 1 da tarde, quando todos os sobreviventes possíveis já haviam sido resgatados, um homem que trabalhava em um prédio vizinho fez uma revelação surpreendente. Ele afirmou ter visto sinais de vida no 21º andar do Joelma. Após muita insistência, os bombeiros decidiram arriscar e, para nossa surpresa e alívio, conseguiram resgatar mais 3 pessoas vivas. A verdade da situação nos atingiu com força. Enquanto o desespero crescia, ainda havia uma centelha de esperança. A coragem e a perseverança daqueles que arriscaram suas vidas para salvar outros são verdadeiramente inspiradoras. E aquele homem, com sua intuição aguçada, revelou que, mesmo em meio à tragédia, um milagre ainda era possível. A cena era desesperadora. Uma mulher à beira do abismo, pronta para se lançar no vazio, quando um homem surge do nada e a confronta. Com palavras firmes e um toque de bravura, ele a impede de cometer um ato irreversível. Apenas 4 minutos antes do resgate, seus destinos se entrelaçam em um momento de desespero e redenção, salvando-se mutuamente. Mas o desafio era monumental. As mangueiras de água mal alcançavam os andares mais altos, deixando os ocupantes do 16º ao 19º andar à mercê do fogo devorador. Imploravam por ajuda, clamavam por um alívio que parecia inalcançável. Empresas, incluindo aquelas que construíram o metrô, uniram forças com a prefeitura para fornecer mais carros-pipa, tentando desesperadamente apagar as chamas e refrescar aqueles que estavam presos na armadilha do fogo. Mesmo os helicópteros, com toda sua bravura, lutavam contra o inevitável. Um padre, movido pela compaixão e pelo chamado de sua fé, decidiu voar até o local, onde realizou uma comovente oração e ofereceu extrema-unção aos aflitos. Alguns poucos conseguiram ser resgatados nesse momento de angústia, mas para muitos, o destino já estava selado. No final, o resultado foi devastador. As 171 vítimas fatais do Joelma, junto com os mais de 300 feridos, testemunharam as consequências trágicas da negligência. Às 3 da tarde, os bombeiros cessaram a busca por sobreviventes, iniciando a dolorosa tarefa de remover os corpos carbonizados e irreconhecíveis. A limpeza e o rescaldo do incêndio prosseguiram durante a noite, enquanto São Paulo, a cidade que nunca dorme, tentava se recuperar do trauma. A vida seguia em frente, mas as cicatrizes dessa tragédia jamais seriam apagadas. Mas então, seus corpos foram levados ao Instituto Médico Legal e coube às famílias o doloroso dever de identificação. Alguns conseguiram fazê-lo, mas para outros, a tarefa foi impossível. Essas pessoas foram sepultadas sem nome, sem identidade, pois seus entes queridos não puderam reconhecê-las. Em alguns casos, pequenos detalhes foram a única pista para a identificação, mas mesmo assim, era uma tarefa hercúlea. Com a ausência de testes de DNA na época, os corpos carbonizados representavam um desafio insuperável. Em meio aos escombros, foi encontrado o que restava de um elevador, completamente derretido pelo calor infernal. Dentro dele, estavam as 13 pessoas mencionadas anteriormente, presas no poço do elevador. Seus corpos, irreconhecíveis, jamais foram reclamados ou identificados. A situação era desoladora, e até mesmo os corpos mais organizados encontrados no Joelma foram enterrados sem identificação. Há inúmeras histórias envolvendo essas 13 vítimas, mas são relatos que merecem ser abordados em outro momento. O edifício Joelma, após uma reforma, recebeu um novo nome, mas a sombra da tragédia persistiu. Apesar dos esforços para revitalizá-lo, o prédio permaneceu marcado, condenado, como se uma maldição pairasse sobre ele. Mudaram seu nome para Praça da Bandeira, mas mesmo assim, não foi suficiente para apagar as memórias sombrias. Os culpados foram apontados: a empresa Crefisul, que operava no edifício Joelma, e a Termoclima, responsável pela manutenção elétrica. Peritos concluíram que as instalações elétricas estavam em péssimas condições, inadequadas para um prédio moderno. Sobrecarregadas, não suportaram a demanda, causando falhas que levaram ao desastre.
O incêndio foi uma tragédia anunciada, resultado da negligência e do descaso com a segurança. E assim, mesmo após todos os esforços, a verdade permaneceu clara: o fogo do Joelma nunca se apagaria totalmente. Em uma tarde sombria de abril, no ano de 1975, a justiça finalmente bateu à porta dos responsáveis pela tragédia do edifício Joelma. Kirilo Petrov, o gerente administrativo da Crefisa, foi julgado e condenado a 3 anos de prisão. Alfred George, proprietário da Termoclima, e seus funcionários Gilberto Araújo, eletricista-chefe, juntamente com seus auxiliares Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam uma sentença de 2 anos de reclusão. Apesar disso, todos eram réus primários e entraram com recursos, o que os manteve fora das grades. No entanto, essa sentença não foi suficiente para trazer verdadeira justiça às vítimas da tragédia. O incêndio do Joelma continua ecoando como uma das maiores catástrofes do Brasil. Para aqueles que estavam lá, as chamas não foram apagadas pela passagem do tempo. Em documentários e relatos, percebe-se a vividez das lembranças, a dor ainda presente nos olhos daqueles que sobreviveram. O nome pode ter mudado, as aparências podem ter sido alteradas, mas o local permanece marcado, como uma ferida aberta na história. Cada palavra, cada imagem, é um lembrete da tragédia que assombrou o país. A história do Joelma é difícil de ser contada, mas é essencial. Espero que este relato tenha sido do agrado de vocês. Se houver detalhes que esqueci, por favor, compartilhe nos comentários. Estou sempre à disposição para atender aos pedidos e às sugestões de vocês. Este vídeo é meu presente para vocês, como uma forma de agradecer pelo apoio constante. Compartilhem e ajudem este canal a crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.